E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2021 que fala sobre eletromagnetismo e ela diz o seguinte: duas esferas carregadas com cargas iguais em módulo e sinais contrários estão ligadas por uma haste rígida isolante na forma de halter. O sistema se movimenta sob a ação da gravidade, então isso aqui é interessante, numa região que tem um campo magnético horizontal B, da esquerda para a direita. A gente tem tudo isso ali na figura, né? Ele só está descrevendo para a gente. A imagem apresenta o sistema visto de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade que atua na região. Visto de cima, o diagrama esquemático das forças magnéticas que atuam no sistema no momento inicial em que as cargas penetram na região de campo magnético está representado em... E a primeira coisa que a gente tem que entender é como que a gente está visualizando essa figura, né? Como na situação real, mundo real, como que a gente estaria olhando. Entende que a questão fala que está sendo vista de cima para baixo, né? A gente tem uma visão de cima para baixo na mesma direção e sentido da gravidade. E aí justamente, olha só, a gravidade está aqui, ó, a representação dela, e essa simbologia aqui, ó, esse X dentro de uma bolinha, significa pra gente que o vetor gravidade, ele está entrando, né, nessa figura, nessa página. Senhor, o que significa entrando? Imagina uma flecha. Essa flecha, ela estaria apontando para a página. Beleza? Ela estaria apontando, no caso, na visão que a gente está tendo, eu aqui apontando para baixo, no caso de vocês apontando na direção da tela que vocês estão vendo, no sentido da tela que vocês estão vendo. Só que nessa visão fica um pouco complicado de entender. Então, o que eu vou fazer para facilitar a nossa vida? Eu vou pegar essa figura e eu vou redesenhar ela aqui do lado, ó, numa visão lateral. Ó. Então aqui seria o campo magnético, as linhas de campo. Isso é o campo magnético. Lembrando que o campo magnético ele é representado pela letra B, o vetor campo magnético, que ele está aqui, ó. E justamente são essas linhas aqui, ó, para a direita, que a questão manda eu identificar isso como campo magnético, tá? Aparentemente parece que não muda nada. Mas nessa visão que eu vou desenhar, é como se a gente tivesse, ó, aqui, ó, nesse lado da figura, ó, isso aqui é como se fosse um olho, ó. Nesse lado da figura, fazendo uma visão assim, ó. Uma visão de lado. E a gravidade, nessa visão de lado, ela vai estar para baixo. Ó. Esse é o sentido do vetor gravidade, né? Da aceleração da gravidade. Essa visão ela é um pouco mais convencional para a gente, né? É o jeito que a gente normalmente desenha as situações, a gravidade para baixo e tal. E fica mais fácil de explicar para vocês aí do outro lado como que vai funcionar a regra que a gente vai usar então. Outra coisa que a gente tem que colocar aqui é o halter, né? O halter, a questão diz que ele vai entrar nessa região, então eu vou colocar ele aqui fora. Ó. Ele vai ser solto. Do lado esquerdo nós temos a carga positiva e do lado direito a carga negativa, bem como vocês estão vendo ali. Lembrando que a figura da questão é de cima. Imagina então tu segura um halter na academia, né? E tu olha para o chão e tu solta esse halter, tu alinha ele bem no teu nariz e tu solta ele. Essa é a visão que tu vai ter ali. De cima tu vai ver ele caindo em linha reta para o chão, mas com uma visão de cima, né? Ele se afastando de ti. O que eu desenhei seria a mesma situação, só que tu vendo de lado. Ao invés de tu ficar olhando de cima, tu solta o halter e tu vai ver ele caindo na vertical em linha reta, tá? Seria essa a ideia, como eu disse, para facilitar. Como eu solto o halter, eu sei então que ele vai cair. Como eu disse, né, ele vai cair nessa direção em sentido, ele vai fazer isso aqui, ó. Então eu vou colocar ele logo na entrada desse campo. Ele caiu e entrou nesse campo. Eu vou desenhar o vetor velocidade, ó, para baixo. Ele está entrando. Isso aqui seria o vetor velocidade. Então de verde é o campo e de azul a velocidade. No nosso desenho ficaria um pouco complicado de desenhar, porque, senhor, como que eu vou desenhar uma flecha entrando? E aí por isso que a gente usa essa simbologia aqui do xizinho. Olha só. Então a gente sabe que o halter ele vai entrar. Como assim entrar? Quando eu soltar ele, imagina eu soltando ele, ele vai ir de cima para baixo nessa folha, né, na folha que tu tá vendo, ou de fora para dentro dessa folha. Ele vai cair na direção dessa página que tu tá olhando. E aí a gente vai dizer então que o vetor velocidade, ele está entrando. A simbologia de entrando é um X.
exatamente como a gravidade, já que a gravidade vai puxar esse haltero para baixo, ele vai entrar assim como o vetor gravidade. Perfeito. E aí, para resolver esse problema, a gente tem que fazer o uso de uma regra. E aí, essa regra pode ser ou a regra da mão esquerda, a regra do FBI, dependendo de onde tu aprende, ou a regra do tapa. Eu, particularmente, prefiro usar a regra do tapa. Deixa eu explicar essa regra aqui para vocês. Regra do tapa. Como que essa regra vai funcionar, professor? Essa regra ela funciona da seguinte maneira. Ela serve para eu relacionar o vetor força magnético com o vetor campo magnético com o vetor velocidade do corpo ou da carga. Então a gente relaciona esses três vetores de maneira que é o seguinte, ó, a força ela tem que ser perpendicular tanto com o campo quanto com o vetor velocidade. E aí a gente vai usar a mão para identificar a relação desses três vetores, tá? Para usar a regra do tapa, a gente vai usar a mão direita. Eu não posso esquecer isso, é a mão direita. Por que eu estou frisando isso? Porque dependendo de como tu aprende essa matéria, se tu aprender uma outra regra, tu vai usar a mão esquerda. Então, a regra do tapa que eu vou utilizar, a gente utiliza a mão direita. Vou colocar aqui então a mão direita para explicar para vocês como é que funciona essa regra do tapa. Isso aqui é uma mão que eu desenhei, me puxei aqui um pouquinho, né, para conseguir fazer uma mão visível aqui para vocês conseguirem identificar isso aqui como uma mão. E aí tu vai fazer o seguinte, ó. Tu vai alinhar o teu dedão com o vetor velocidade do corpo. Então, vetor velocidade, se tu parar para analisar, eu fiz ele de azul. Em todos os desenhos eu fiz ele de azul para ficar uma coerência de cores também para vocês. Então, tu vai alinhar para onde aponta o vetor velocidade do corpo que tu estiver analisando, tá? Já esses outros dedos que sobraram aqui, ó, tu vai alinhar, tu vai apontar com eles para onde o vetor campo magnético está apontando. Ó, eu fiz de verde também em todas as situações ali o vetor campo magnético. Beleza? Então esses dois tu vai alinhar desse jeito. E a força, ela vai seguir a direção e o sentido da palma ou do dorso. Então a força magnética, né? A gente vai alinhar, a gente vai associar com o quê? Ó, se a carga for positiva, então essa força vai ser alinhada para o lado da tua palma. Então, carga positiva é palma. Agora, se a carga for negativa, essa força ela vai ser alinhada, vai apontar para o lado do dorso da mão. O dorso, né, a parte de trás da mão. E aí a gente vai associar então dessa maneira. A força eu botei de laranja aqui nessa relaçãozinha de cores que eu estou fazendo. Sor, como que a gente vai fazer então? Olha só, tenta em casa e usa a tua mão direita nessa figura aqui, ó, que eu desenhei. Olha só, como é que vai ficar, ó. Peguei a mão direita, eu já desenhei ela de propósito do jeito certo, ó. O dedão ele vai apontar para baixo, porque a velocidade desse halter, no desenho que eu fiz aqui, ele é para baixo, né? Já que ele vai cair conforme a gravidade. Os outros dedos que sobram, e eu gosto da regra do tapa por causa disso, porque é um pouco intuitivo em relação a outra regra, porque são 4 dedos que sobram e o campo tu sempre associa com várias linhas, no caso, ó. Aqui são 4 linhas que dá bem certinho, ó. Então, tu vai alinhar, tu vai apontar para onde o campo está apontando. Como o campo é para a direita, esses dedos vão apontar para a direita. Então, ó, movimento da carga para baixo, o campo para a direita. E agora tu presta atenção no seguinte, ó, para onde a palma da mão está apontando nessa figura, ó? A palma da mão, ela está apontando na tua direção, ela está apontando para o teu rosto. Isso significa o quê? Significa que se tu imaginar uma flecha de força, né, representando a força na carga positiva, lembra que positivo é a palma, né? Essa força ela tem que apontar para o teu rosto. E aí a gente usa a nomenclatura de saindo. A força F na carga positiva, ela tem que estar saindo. Como assim saindo, senhor? Saindo da página, né? Da página para o teu rosto. Agora, a carga negativa, ela se associa com o dorso. O dorso, tu percebe que ele está apontando para o lado contrário, tu não está vendo o dorso da mão. Então significa o quê? Que a força sobre a carga negativa, nessa figura que eu desenhei, ela vai apontar para dentro da página. A gente vai dizer então que é para dentro ou entrando, né?
E o que eu quero dizer com para dentro? Imagina uma flecha apontando para onde o dorso está apontando. Essa flecha ela vai apontar em direção à página, do teu rosto para a página. E aí a gente define assim como entrando. Beleza? Esse seria o uso. Eu refiz o desenho em outra perspectiva para a gente conseguir visualizar a explicação. Óbvio que a resposta tem que ser em cima do desenho da questão. Então agora eu vou aplicar a regra do tapa na figura da questão. Só que qual é o problema? O problema é que a perspectiva mudando complica a nossa vida, né? A gente tem que entender que a nossa visão na figura da questão, a nossa visão é aqui, ó, deixa eu desenhar um olho aqui, ó, mais ou menos, ó. Isso aqui é um olho. A nossa visão, ó, é nessa situação. A gente está olhando de cima toda a situação. E aí complicaria eu fazer a explicação. Então por isso que eu primeiro fiz esse passo de redesenhar a figura da questão. Então voltando agora para a figura da questão, a gente tem que imaginar uma mão. Óbvio que tu, resolvendo a questão aí na tua casa ou na prova lá no dia do Enem, tu pode usar a tua mão direita, tu não precisa imaginar, né? Tu pode usar a tua mão direita, só que como que tu vai alinhar a tua mão direita? Esse é o grande detalhe. Vai tentando aí na tua casa com a tua própria mão direita, ó. A tua mão ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu tentei desenhar, né, o mais visível, te esforça aí um pouquinho na tua casa para ver, imaginar isso aqui como sendo uma mão. Olha só, isso aqui, ó, esse dedo que tu tá vendo aqui, ó, ele é o teu minguinho, né, o teu mindinho. Então, exatamente essa visão aqui, ó, tá aqui nessa parte, ó, tu vai olhar o mindinho da pessoa, tu vai botar o mindinho. Faz esse movimento, faz exatamente essa posição com a tua mão direita. Aqui tu percebe que tem o dedão, ó, isso aqui seria o dedão da pessoa, que ele tá apontando para onde? Ele tá apontando para baixo, conforme a gravidade, que seria o movimento do halter, que nessa perspectiva seria para dentro da página, né? Por quê? Porque o halter, conforme eu expliquei aqui, ó, ele está entrando quando eu largar ele. Ele vai cair entrando conforme a gravidade. Tu percebe que tá tudo coerente, ó, o dedão ele tá apontando para baixo, o campo magnético ele está apontando para lá, conforme os dedos, e aqui nesse caso, para onde que vai apontar a força, professor? A força é o seguinte, ó, carga positiva é para o lado da palma, a palma dessa mão está para cá, ó. Então a carga positiva ela vai receber uma força para a palma. E por que o nome é regra do tapa, né? Porque seria o sentido da força, seria o sentido do tapa que tu daria deixando a tua mão posicionada desse jeito conforme a figura. Agora, a carga negativa, ela recebe uma força conforme o sentido do dorso, então a força da carga negativa é uma força para cima nessa figura, né? Para cima, no caso, então, uma força nesse sentido. Então, a negativa para cima e a positiva, uma força para baixo. Olhando as alternativas, isso nos leva direto para a resposta da alternativa A, certo? Pessoal, então a ideia era a regra do tapa. Como eu disse, existe uma outra regra que é a regra da mão esquerda ou regra do FBI, mas aí vai da tua escolha, né, conforme tu tá mais acostumado. Eu expliquei conforme a regra do tapa. Pessoal, a resposta dessa questão então é a alternativa A. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da resolução. Eu tentei me puxar ao máximo aqui nos desenhos, então por favor valoriza aí o meu esforço, e é uma questão que é complicado de explicar pelo fato da perspectiva que o aluno tem que entender. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.